Me perdoa, talvez tenha sido esclarecido, não sei se no momento eu não percebi na palestra de hoje. O texto de Lucas especificamente traz a condição, se ele se arrepender. Os demais textos a gente não vê bem, não vê tanto isso, mas aí a questão é, e se não se arrepender? Se a gente confronta então aquele que pegou contra nós, e se ele não demonstrar arrependimento? Há ainda a obrigação de perdoar? Para quem é a pergunta? Pastor Edson. A exigência do perdão é sobre nós. Obviamente a pessoa que não se arrepende é porque ela não reconhece o erro. Ela não se verá liberta da culpa e perdoada porque ela não reconhece isso. Agora, por outro lado, quando nós perdoamos, nós estamos atendendo uma reivindicação da parte de Deus para nós. Nós podemos fazer aquilo que nos cabe, e até o irmão que pecou contra nós, adverti-lo do erro. Isso nós podemos e devemos fazer, e não guardar mágoa no nosso coração, mesmo porque ele não se arrependeu, porque a mágoa é um mal que você faz contra você, não é contra os outros. Ok? Mais alguma pergunta? Opa, tem mais uma. Para quem? Para qualquer um dos três, ok. O pastor Márcio comentou do episódio da gente não dar, ou geralmente alguma queixa. Quando algum irmão vem se queixar de outro, a gente questioná-lo, né? A gente exortar que ele deveria procurar o irmão para resolver o problema, né? Só que existem episódios em que a gente já ouviu aquilo, a circunstância está acontecendo, né? Então o irmão veio falar, olha, eu estou com dificuldade com fulano de tal, e o que a gente faz quando o irmão que nos procurou não confronta, não exorta? Eu tenho que exortar, aí o conflito fica meu somente com o irmão, ou eu tenho que fazer imaginar fofoca para prejudicá-lo, né, no caso? Ficou clara a pergunta? Eu acho que a primeira coisa que precisa ficar claro é que o irmão que não está confrontando o outro que pecou contra ele e vem falar disso com você, ele está querendo buscar uma certa legitimação para o pecado dele de não confrontar. E você deve se recusar a prestar esse tipo de apoio. Então, se a Bíblia falou, se o teu irmão pecar contra ti, vai falar com o ofensor, e o irmão vem falar com você, que é um terceiro envolvido, se você fica participando desse processo, você entrou no pecado da não confrontação do queixoso que vem falar com você. Então, a primeira coisa é dizer assim, eu não vou participar do seu pecado. Sobre esse assunto eu não quero conversar com você, enquanto você não for cumprir a primeira etapa de Mateus 18. Depois que você cumprir a primeira etapa, se não houver resultado, você pode vir falar comigo à vontade. Porque daí eu estou disponível para cumprirmos juntos a segunda etapa, e então eu vou com você até lá para a gente fazer isso. Agora, às vezes a gente fica sabendo disso e a gente fica querendo resolver as coisas, né? A gente fala, mas e se eu falar para o outro irmão que o outro tem e não sei o quê? E é uma dúvida bastante pertinente. Eu diria que é muito complicado falar, porque cada caso é um caso aqui. Mas eu acho que o caminho que é bem seguro de ser trilhado é você agora começar a pressionar esse irmão e dizer assim, irmão, você está em pecado. Você está deixando de cumprir o que a Escritura manda. Vá lá fazer isso e insistir com ele. E se recusar mesmo a dizer, olha, eu não vou falar com você a respeito disso e não vou prestar esse tipo de apoio, porque muitas e muitas vezes o que um pecador em dívida com Deus quer é um pouquinho de solidariedade, para ele se sentir melhor com aquele pecado que ele está lambendo, mas ele não está espremendo. Mais alguém? Lá no... Para qualquer um? Para qualquer um, quem tiver disposição para responder. Minha pergunta é a respeito do capítulo 15 de Atos, do verso 36 ao 41,
tem uma desavença aqui entre Paulo e Barnabé, por causa de um assunto. Esse assunto é Marcos, né? E aqui no versículo 29 fala, né? Houve entre eles tal desavença que vieram separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Eu queria assim, uma análise desse episódio, assim, porque me parece assim que no texto a desavença parece que não implicou em pecado de um contra o outro, e por uma desavença apenas intelectual, parece que o melhor caminho que eles acharam foi separar-se, pelo menos nesse momento, né? Porque depois parece que há notícia de que eles ficaram bem, né? Queria uma análise desse episódio aqui, dessa separação que houve aqui entre Paulo e Barnabé por conta de Marcos. Bem, o que parece ali nesse texto é que Marcos ele não queria continuar, ele queria voltar, ele não estava assim muito à vontade para fazer a viagem. E Paulo fica chateado com essa situação, e Barnabé tem sempre um propósito de fazer essa defesa, assim como ele buscou Paulo. Quando Paulo volta de Damasco, ele recebe, apresenta ele para os apóstolos, e eu acredito assim que a divergência ele foi de pontos de vista, e não foi uma questão de atrito, de briga, né? Foi de ponto de vista que houve respeito, né, entre eles, a ponto de Paulo seguir com Silas e Barnabé ir para outro lugar com Marcos. Essa é uma posição que eu vejo desse texto, né? Então são posicionamentos que nós temos ali. Olha, eu vou continuar com ele, eu não concordo com a postura, né? Mas isso aí não foi um ponto que gerou, acredito que tenha gerado pecado entre eles, né? Foram pontos de vistas diferentes, né? E eles trilharam caminhos sem maiores dificuldades, e que contribuiu para o avanço do evangelho de missões na época. Mais alguém? Ok, então, aí eu coloquei aqui algumas situações, eu separei, só para a gente estimular mesmo o diálogo, eu separei 3 situações. Então, a primeira eu queria falar, aí vou dar liberdade dos 3 pastores se manifestarem sobre o assunto. Esse primeiro assunto conta com uma ilustração. Está envolvido o pecado de difamação. A irmã difamou o irmão, veio pedir perdão, e ele falou: olha, eu te perdoo, mas você tem que subir nesse monte comigo. E eles subiram, ela subiu junto, e ele chegou no monte. Ele estava com um travesseiro. Esse era um travesseiro de pena. Acho que muitos já devem ter ouvido essa história. E ele chegou no monte, rasgou o travesseiro, jogou as penas ao vento e falou para ela: você podia catar as penas. Ela falou assim: mas é impossível fazer isso. E ele falou para ela assim: olha, eu vou te perdoar, mas o que você me causou com a sua difamação é igual a essas penas que estão no vento. Então não vai ter retorno. Aí a discussão que eu queria deixar para os irmãos era como fazer em situações em que você é difamado e gerou prejuízos sérios e que não podem ser retratados. Como é que a gente pode trabalhar isso? Acho que a resposta ela tem conexão com a primeira pergunta que nós ouvimos aqui, né? No caso da pessoa que não se arrependeu e por isso não te procurou. Só que tem um detalhe: às vezes a pessoa que peca conosco e nós tomamos a consciência de que devemos procurá-la depois de um certo tempo, nós não a encontramos. Como que nós fazemos esse caso? Nós temos que perdoar e não carregar mágoa no nosso coração por ninguém. Os danos nem sempre podem ser revertidos. E perdoar, eu entendo que é assumir os danos que o outro causou. Uma vez uma pessoa foi em casa, esbarrou num vaso
comprado em Caldas Novas. André fez uma brincadeira lá, falando que veio do Peru. O irmão ficou super aflito. O vaso quebrou, estraçalhou lá no chão, lá, ficou cacos. E aí ele ficou super preocupado e aí foi pedir perdão para André. André falou: meu irmão, preocupa que isso aqui é R$10 lá no caminho de Caldas Novas e tal, né? Não, eu preciso que você me perdoe. Eu te perdoo. Mas o vaso continuou quebrado. Perdoar, eu entendo que é assumir os danos que o outro causou sobre nós. Amém. Amém. Mais uma coisa? Não? Faz do pastor Edson as suas palavras ou tem alguma contribuição? Nem sempre, né? Existe um livro que ele deve ser apreciado com uma certa moderação, porque ele tenta integrar às vezes alguns conceitos de psicologia no mesmo nível de autoridade da palavra de Deus, mas eu pelo menos tenho tentado utilizar a abordagem de que toda a verdade é a verdade do Senhor, e sendo filtrada pelas lentes da Escritura, qualquer contribuição que possa ser obtida pelos estudos, né, que o homem possa produzir, outros ramos do conhecimento, pode ser utilizada. E esse livro fala sobre o perdão e sobre as providências que a gente pode tomar na hora de pedir perdão. E você precisa fazer uma admissão de culpa, você deve expressar sentimentos de pesar por aquilo, você deve procurar evitar que o fato se repita, você deve procurar corrigir e reparar os danos causados, e tudo isso vai ajudar o outro a perceber o seu arrependimento, e você vai procurar, naquilo que concerne a você, assumir todas as responsabilidades de ofensor e tentar zerar ou pelo menos facilitar o trabalho de quem precisa te perdoar. Às vezes é muito difícil, né? Você acabou de pisar no pé da pessoa e fala assim: desculpa. Mas o outro fala assim: ele não estava nem aí, pisou no meu pé, não estava nem aí. O jeito como ele falou desculpa, ele não empatizou comigo, não teve isso. Ou então você emprestou dinheiro do irmão e não pagou, e ele fala assim: ah, desculpa, irmão, mas está cheio de dinheiro na carteira e não paga. Então fica difícil para o irmão acreditar em arrependimento. É a própria Escritura, né? No livro de Levítico, por exemplo, quando se fala de sacrifícios assim, era necessário você ressarcir o dano causado. Mas às vezes isso é impossível, e o caso da difamação é um desses casos. Fala-se muito, por exemplo, em que a confissão de pecados deve procurar ser proporcional à ofensa. Então, se eu estou pregando e tem 400 pessoas escutando, então estão todas aqui no acampamento, e aí eu peguei e falei alguma coisa que ofendeu a minha esposa aqui na palestra de hoje à noite, e aí ela fala assim: você me ofendeu. Aí eu chego lá no quarto e falo: então desculpa, querida, e não toco mais no assunto. Eu a ofendi em público e tentei me retratar no particular. Isso também não foi proporcional. Então, quando é possível você consertar isso, né? Um irmão ainda usou ontem um exemplo, né, de que gritou com o juiz no jogo de futebol, mas parou o jogo no final, chamou todos os jogadores e pediu perdão para o juiz na frente de todo mundo, porque a ofensa aconteceu ali. É o correto, né? Agora, isso nem sempre é possível. Então, imagina o assassino que matou alguém e vai pedir perdão, ele não vai ter como ressuscitar o falecido. Então, quando é possível, essas coisas devem ser buscadas, mas quando elas não podem ser alcançadas, eu não creio que isso seja um impeditivo e algo que paralise o processo de perdão. Se é possível catar as penas, talvez dentro dessa história aí, a pessoa que ofendeu dizia assim: ó, eu acho que eu não vou conseguir catar todas não, mas eu vou andar por esse monte aqui, toda vez que eu encontrar um, eu vou pegar e vou guardar. Eu acho que seria uma ideia. Tem coisas que a gente vai ter que contar com a misericórdia de Deus. Tem coisas que a gente não vai conseguir reparar. Eu lembro do Bolsonaro fazendo uma crítica à Globo, né, que tem coisas que são criticadas e aí depois descobre-se a verdade, mas ninguém toca no assunto, aí fica o dito pelo não dito, né? Às vezes isso acontece com a gente, né? São coisas que não tem como você chegar em cada um, conversar e explicar. Isso às vezes é ressuscitar coisa que já está resolvida. E aí o que nós temos que fazer? Entrar no nosso quarto mesmo, colocar o joelho no chão e pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia da pessoa, tenha misericórdia da gente, tenha misericórdia de toda essa exposição. A gente vai ter que pedir isso e contar com isso.
né, a cada dia. Acredito que a humildade, dependência e misericórdia precisa acontecer nesse momento. Alguma pergunta nesse assunto da plateia? Não. Pastor, só para fazer um esclarecimento, quando o André perguntou sobre o arrependimento aqui, eu relendo o texto, mais para você, pastor Edson, quando ele fala assim, olha, acautelai-vos, né, se o irmão pecar contra ti, repreenda, se ele se arrepender, perdoa. Eu não lembro se você falou na linha se o arrependimento envolve, perdão, eu só vou perdoar ele se ele se arrepender. Seria isso ou não? Eu perdoo ele de qualquer maneira? Primeiro que o texto está tratando com a seguinte hipótese: o irmão pecou contra você e ele veio a você arrependido. Então, nesse caso, qual deve ser a nossa receptividade? Perdoar. Ele está arrependido, está confessando o seu pecado. Mas como nós lidamos com outras hipóteses? Como o caso, por exemplo, de uma pessoa que pecou contra você, você se amargurou com aquilo e nunca recorreu. Certo dia você percebe que tem que resolver essa situação e você não encontra a pessoa mais. Como é que você trata uma questão como essa? Libera diante de Deus. Eu já passei por isso. Depois da minha conversão, contei essa experiência lá em casa, num pequeno grupo. Ofendi profundamente uma moça, machuquei muito ela com palavras, e na época eu não estava em Cristo, mas depois da minha conversão eu procurei ir atrás de várias pessoas, que eu vivi um período difícil da minha vida, envolvido com violência, e depois da minha conversão minha vontade era de encontrar todo mundo e pedir perdão para todos eles, mas eu não tinha como encontrar com todo mundo. Mas tinha uma pessoa perto da minha casa, que era essa moça. Eu tive uma dificuldade muito grande de enfrentar o meu orgulho, mas acabei indo na casa dele. Ela não estava lá mais, não morava lá mais. Como é que você faz um caso desse? Eu queria que ela me perdoasse. Eu pedi a Deus, como o pastor Marcos disse, que exercesse misericórdia por mim, para que aquela culpa que estava na minha consciência me deixasse. Eu fui liberto dessa culpa. Existem variantes. O texto ele trata especificamente de uma questão em particular. Existem outras passagens que nós vemos isso acontecer sem exigência do perdão. Simplesmente precisamos perdoar porque Deus em Cristo nos perdoou. Mesmo quando nós não recorremos a Ele para pedir perdão, Ele simplesmente, gratuitamente, nos ofereceu perdão. E o modelo está em Deus. E esse é o modelo que nós temos para exercermos nas nossas relações. Melhor é quando a pessoa que peca contra nós reconhece, vem arrependido, nos pede perdão. Mas quando isso não acontece, nós temos consciência e nós não temos acesso a essa pessoa para pelo menos repreendê-la, ainda assim nós não podemos guardar no nosso coração mágoa por ninguém. A mágoa adoece, o ressentimento adoece. Não podemos guardar mágoa no nosso coração por ninguém. Minha pergunta aqui. Ok. Um instantinho. Eu vou adiantar um pouco do que eu ia falar amanhã, mas eu acho que é importante esse assunto aí. Eu concordo com o reverendo Erickson, e o nosso coração tem que estar disposto a perdoar mesmo a pessoa que não está arrependida. Nosso coração tem que estar disposto a perdoar uma pessoa que não está arrependida. Esse perdão tem que estar no nosso coração, realmente. O problema é que nós não podemos, no nível relacional, comunitário, em termos de comunhão mesmo, reatar o relacionamento com alguém que não se arrependeu de maneira formal, porque Mateus 18 proíbe isso. O que acontece com quem não está arrependido em Mateus 18? A igreja não perdoa, a igreja excomunga aquela pessoa, trata como quem não é cristão, porque um cristão, realmente cristão, é alguém que está arrependido dos seus pecados. Quem não está arrependido dos seus pecados vai para o inferno. É o discurso de João Batista falando: arrependei-vos, o machado está posto na raiz das árvores. Quem não se arrepende vai para o inferno. Então Deus não perdoa quem não se arrepende. Já parou para pensar nisso? Senão não existia inferno. Inferno é para quem?
É para pecadores não arrependidos. E nós somos chamados a imitar o nosso Pai Celeste. Há arrependimento, há restauração do relacionamento. Não há arrependimento, existe a disposição dentro do nosso coração para perdoar sim, mas não pode haver restauração. Onde que isso pega, por exemplo? O marido chega para a mulher e fala assim: ô meu bem, eu te traí. Aí ela fala: tá bom, eu te perdoo. Aí depois ele volta semana que vem e trair você de novo. Aí que você começa a se perguntar: esse marido está arrependido? E aí a mulher chega e fala para você assim: pastor, ele não está muito arrependido não, mas a vida nossa é tão boa. Sabe como é que é? Eu não queria mudar de casa agora não, tenho 3 filhos, não sei o que e tal. Eu não posso deixar esse homem vivendo a vida dele aí e perdoar ele e acaba com isso? E a resposta é não. Senão a senhora vai estar sendo cúmplice do pecado desse homem. Ele está maculando o seu leito e a senhora não está confrontando uma pessoa que peca contra a senhora. Não pode. Se ele pecou contra você, tem que falar com ele, ele tem que se arrepender, ele tem que parar. Então, nesse sentido, nós estamos proibidos de perdoar no nível relacional alguém que não está arrependido. Nós devemos perdoar no coração, ter aquela disposição, aquela boa vontade de receber a pessoa. Mas enquanto a pessoa não se arrepender, a ordem a barreira está aqui. Mateus 18 está dizendo: enquanto ela não vem, não confessa, não pede perdão, você é gentil, você é publicano. Tem mais uma pergunta? O microfone. Cadê o microfone? Eu ainda estou na minha pé. Vamos lá, Leonor. Nesse caso da difamação aí, tinha um relacionamento, a pessoa difamou, se perdoou, a pessoa pediu perdão, você perdoou. A minha dificuldade é o relacionamento de antes. Tipo, você perdoou, você não tem mais mágoa, mas se o relacionamento que tinha antes não voltar naquele mesmo nível de intimidade, ou às vezes você nem também, sim, você perdoou, não tem mágoa, mas não quer mais tanta proximidade com a pessoa. Tá errado? É pecado? Eu acredito que nunca vai ser mais a mesma coisa. Às vezes vai ser melhor. Também tem esse outro lado. Acho que depende muito também do esforço de ambos, né? É claro que num primeiro instante a gente também, igual o pastor colocou, a gente tem que saber que o vaso é de barro, a gente tem que dar tempo ao tempo. Ontem eu contava sobre a minha irmã, né? 10 anos se passaram e essa aproximação foi respeitosa, né? Foi com muito carinho, né? Então hoje a gente tem respostas que não é a mesma coisa ainda, mas eu sei que vai ser melhor num futuro próximo, mas tem que haver um esforço de ambos para que, vamos pensar assim, seja melhor. Esse é o desafio, né? Agora a gente sabe também que em alguns casos a gente vai perceber que também não há menor esforço de uma outra parte ou da parte que te ofendeu para melhorar isso, né? E a impressão que tem é que de repente você deixar a pessoa seguir o seu caminho é o melhor caminho, né? Mas vai depender desse esforço, eu acredito, para que às vezes volte até uma condição melhor. Eu já vi casos que a amizade, o companheirismo foi muito melhor do que antes por conta de uma situação assim. Valda. Bom, porque a gente tem tratado aqui sempre das relações com os irmãos da igreja. E eu não sei se é a palestra de amanhã, pastor Márcio, mas a dúvida paira, né? E nas relações com quem não está na igreja, né? Com os gentios. E aí? Como que fica? Tudo bem, eu peco contra ele, me parece que eu tenho que pedir perdão, igual, né? E aquele que está lá fora e peca contra mim, como que a gente tem que tratar isso daí? Evidentemente eu não posso pedir para o conselho da igreja disciplinar ele, né? Porque ele não está sob a jurisdição do conselho da igreja, né? Mas, e aí, a base do relacionamento que nós temos com os não crentes, ela é muito diferente. Nós não temos uma união em Cristo
né? Aquela união mística que nos faz ser uma só família, como todos filhos do mesmo Pai. No entanto, a recomendação do apóstolo é: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E então, nesse versículo, ele está incluído. Você pode pedir perdão quando o ofendê-lo e pode perdoar de verdade quando ele o ofender. E porque você é um cristão perdoado e sabe como que se perdoa. E por ter experimentado isso e por conhecer Cristo e ter a graça de Cristo no seu coração, você é capaz de viver perfeitamente esse ideal de Deus. Do outro lado, existe uma grande discussão: será que o incrédulo consegue perdoar ou não consegue perdoar? Jay Adams, que escreveu o livro de Perdoado ao Perdoador, acha que o incrédulo não consegue perdoar de verdade. Ele consegue relevar as coisas e tal, mas ele não tem aquela experiência profunda de perdão que só o Espírito Santo pode dar quando te dá a convicção do pecado, quando te dá a consciência do que é a graça e tudo mais. Outros autores chegam a dizer: não, eu consigo entender o que é passar por cima da falta e tudo mais. É um ponto mais discutível. Eu creio que o cristão ele está ligado a Cristo, como é óbvio, e por isso mesmo ele tem que aplicar isso em todos os relacionamentos. A margem de sucesso quando ele está se relacionando com outro irmão, evidentemente será muito maior, né? E as ferramentas que ele vai ter para insistir na restauração do relacionamento, quando ele estiver falando com outro irmão, vão ser muito amplas e muito inclusive explicadas na Bíblia, em textos como Filipenses 4, Mateus 18, que lemos hoje. No caso no desafio de um relacionamento com o incrédulo, ele caminhará o quanto possível, ainda tendo que aplicar os mesmos princípios, porque essa lei vale para ele. Agora, a expectativa do que ele vai ter em relação ao comportamento do outro, ela vai ter que ser bem reduzida, porque o outro não é um servo de Deus, não é um servo de Cristo. Ele não vai poder exigir ou esperar do outro um compromisso que ele tem com Deus. Se dentro dessa dinâmica for possível conviver em paz, louvado seja Deus. E eu concordo com o pastor Márcio. E eu me lembro de uma situação de uma moça que começou um namoro com um incrédulo. E aí começou o namoro, beijou, abraçou e veio conversar comigo como pastor. Falou assim: pastor, e aí? Eu falei assim: minha irmã, a Bíblia fala que não pode e tal. Aí ela falou assim: o que eu faço? Vai lá e fala para ele que não pode, porque a palavra de Deus fala que não. Aí ela foi lá, e o rapaz, um baita de um, mal encarado, estranho, conversou meio-dia, 2 horas da tarde, ele bateu na porta da minha casa. Falei: pronto, agora o bicho vai pegar. Aí ele chegou lá e falou assim: o senhor falou para a moça terminar comigo? Aí eu olhei e falei bem assim: eu falei o que a Bíblia está falando. Aí ele olhou e falou bem assim: está escrito isso na Bíblia mesmo? Eu falei: tá. Fui lá, peguei o texto, mostrei. Aí ele falou bem assim: então tá certo, eu concordo. E no domingo esse rapaz estava na igreja, e 6 meses depois ele estava sendo batizado e fazendo a profissão de fé. Aí ele não queria namorar mais com ela, namorou. É um testemunho. Eu acredito que como incrédulo a gente usa a palavra do Senhor, e isso aí é um instrumento de testemunho para ele. Nós estamos sendo bíblicos. Eu acho que não vai dar tempo, né? Mas por último, tinha mais uma, agora tem 2 que são. Vamos nessa aqui. Movendo mais para o âmbito familiar. Humilhação, olha, é até um termo jurídico, dependência financeira. Humilhação por dependência financeira. Está até relacionado com a questão que o pastor Márcio mencionou, que às vezes o marido trai, depois trai. Agora, a esposa ou o marido, pode acontecer o inverso também, né? Às vezes tolera coisas em função da dependência financeira ou da qualidade de vida, que não necessariamente representa a dependência financeira. O que conselho poderia dar para essa pessoa, para o esposo ou para a esposa? Não sei se eu entendi bem a pergunta aqui. No caso, por exemplo, do homem que depende mais financeiramente da esposa, isso gera um sentimento de humilhação. Isso gera um sentimento de humilhação em relação à agressão sofrida. Ela ofende. Certo, entendi. Bom, irmãos,
Acho que a raiz do problema aí está no conceito que ambos ou uma parte tem a respeito do casamento. O casamento é uma comunicação de quem eu sou para com o outro, em todos os sentidos. Tudo que sou, tudo que eu tenho passa agora a ser confundido com o outro. Nós nos tornamos uma só carne. Nesse sentido, não existe maior e menor. Quando Paulo fala, por exemplo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, lá em Efésios 5:21, se um se sujeita ao outro, quem é maior na relação? Ninguém é maior na relação. Nesse sentido, quem ganha mais, quem ganha menos, perde força. Se o marido ganha menos, a mulher ganha mais, isso não deveria ser um problema, porque um está a serviço do outro. E infelizmente, quando esse conceito secular, mundano, entra dentro da relação conjugal, se torna de fato um problema. Já tive que lidar com casamentos que estavam a ponto de enfrentarem um processo de divórcio por causa disso. A mulher ganhava mais, ele ganhava menos, e eles estavam o tempo todo em conflito, e ela se sentindo humilhada porque estava sustentando o marido. Afinal de contas, ela está do lado dele para quê? Não é para auxiliá-lo? Não pode haver numa relação saudável competitividade, porque um está a serviço do outro. Lá nos Estados Unidos, quando eu cheguei, eu e o André, nós tivemos que tratar isso lá, porque a maioria dos casais, quando nós chegamos lá, estavam com contas separadas, com pagamentos de contas totalmente separados, e um chegando a dever do outro, porque pegou emprestado. Acho que isso é uma distorção do conceito bíblico do casamento, e não deveria ser assim. A minha orientação lá, vocês vão parar com esse negócio de conta separada, vão juntar as contas e vão viver a vida comum do lar. Enquanto isso não é praticado e exercido dentro do lar, vai haver competições, vai haver ofensas, vai haver humilhações. Eu acho que o problema está em restaurar o conceito bíblico do casamento. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta, né? Eu acho que eu podia completar um pouco aí. Imaginando, concordo 100% com o reverendo Erickson, e aí você deu essas orientações e mostrou o problema. Eu tive o caso de um irmão que chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor não me pede para orar na igreja porque eu não dou o dízimo? Aí eu falei assim: irmão, mas eu nunca fiquei olhando quem dá dízimo, quem não dá, esse assunto da junta diaconal. Eu nunca pedi, porque tem tanta gente na igreja, acho que nunca coincidiu de eu chamar o senhor. Mas eu vou explicar porque que eu não estou dando dízimo, que eu estou devendo para minha mulher. Aí ele começa a contar que a situação dele e tal estava piorando, ele precisou pedir dinheiro emprestado para a mulher. E aí então agora ele não estava conseguindo pagar, e ele pegou um empréstimo para pagar a dívida dele para com a mulher, e a mulher fez um juro menor, e eu falei: o senhor está achando que o seu maior problema é não dar dízimo ainda? Né? E aí eu tentando mostrar para ele uma situação como essa. E de fato ele estava aguentando uma humilhação nesse sentido, que não devia aguentar se tivesse o conceito adequado. Então aí quando você vai conversar com uma pessoa nessa situação, você conversa com essa mulher, você conversa com esse cônjuge, e ele insiste em humilhar o outro. E aí a pergunta é: o que eu faço? Bom, você precisa tomar cuidado para não estar vinculado a alguém que já não está entendendo o conceito de casamento, né? Nossa confissão de fé diz que o abandono do lar é um motivo que legitima divórcio, e um marido que está devendo para a mulher já abandonou ele faz tempo, tá certo? Então, e aí você vai ficar lá por causa de dinheiro, e você então agora vai deixar de confrontar alguém e deixar de expor o pecado daquela pessoa que é o seu cônjuge, porque você tem medo de perder dinheiro. Então o problema não é mais nem o pecado do seu cônjuge, o problema é mais o seu, que deixou de confiar no sustento de Deus, que deixou de crer que Deus vai sustentar você, e agora você está tolerando pecados que você deveria confrontar com medo de perder dinheiro. Você também está em pecado aí. E aí às vezes você fala assim: mas tá bom então, pastor, mas e se eu confronto ele e ele fala: não vou mudar, e acabou o casamento, e eu não vou conseguir pensar, eu não tenho... Igreja existe para isso. Muitas e muitas vezes quando a gente vai falar com pessoas da igreja lá que estão em situações difíceis, em São Paulo tem muito isso, o marido está ameaçando bater na mulher, o marido adulterou, foi embora, levou todo o dinheiro, não quer nada para a mulher. O que a igreja tem que fazer? O que a junta diaconal tem que fazer? Tem que encostar nesses irmãos, tem que falar: irmão, é o seguinte, você fez o que era certo, você confrontou o pecado do seu marido, nós estamos aqui para te ajudar. Enquanto você não arrumar um emprego, a gente vai te ajudar, vai pagar um aluguel, vai fazer uma compra para você. Então, o encorajamento para um cônjuge que está se sentindo oprimido, que não sai do casamento e não confronta o pecado do seu companheiro ou companheira, porque tem medo das consequências financeiras, seria dizer assim: querido, cuidado, porque você está em pecado também,
e você está com medo de ficar sem dinheiro, mas não está com medo de desagradar a Deus ao não confrontar o pecado do seu cônjuge, faça o que é necessário. E às vezes acontece que o reverendo Erickson falou lá no Peru, deu certo lá, né? Ele fez o certo e deu certo. Às vezes a gente faz o certo e dá errado, e não deixa de ter sido certo. Você fez o certo e o casamento acabou. E se acabar, o que acontece? Tem a provisão de Deus na igreja, junta diaconal, os irmãos, assistência, para apoiar a pessoa tendo feito o que é certo. A pessoa vai sofrer um pouco, mas provavelmente, mesmo que o casamento acabe em divórcio, ela vai dizer assim: finalmente estou livre, parei de pecar junto com meu cônjuge, parei de vender a minha alma e de engolir sapo e de fazer coisas que eu não devia fazer com medo de algo, agora eu estou liberto. Se a igreja não servir para esse tipo de apoio, aí realmente a pessoa estará em uma situação muito difícil. Eu falo duas palavras, acredito que indo em conformidade com os meus irmãos aqui: pague o preço, mas não seja conivente com o pecado. Essa é uma fala. Pague o preço. Ok? Pergunta ali, Pia. Pode fazer duas em uma? Uma é que a orientação bíblica para quando alguém ofendeu, né? A gente procura, repreende, exorta. Se a pessoa não se arrepender, chama outro, tem esse percurso. Agora, quando eu ofendi, eu procurei o irmão e me arrependi, pedi perdão, mas ele não aceitou. Minha tarefa já encerra aí, ou eu tenho que chamar outras pessoas para insistir com esse irmão até que ele perdoe? Essa é uma pergunta. A outra pergunta, eu trabalho... Vamos por partes, então vai. O que é pecado? Quando você não faz uma coisa que Deus mandou, não é? Deus mandou perdoar? E Deus não mandou o irmão perdoar você, se você vai até ele e fala que está arrependido? E agora, se ele não perdoou você, virou o disco, ele que está pecando contra você agora. Já pode aplicar Mateus 18 em cima dele aí. Eu chamo mais gente. Porque agora ele peca contra você. Segunda pergunta, vamos supor que eu trabalhe com uma pessoa que eu sei que é cristã e ela me ofendeu, e aí eu vou confrontá-la, vou exortá-la, mas ela não se arrepende, só que ela não é da mesma denominação que eu, não é da mesma igreja que eu. Como é que eu procedo nesse caso? Eu vou atrás dos irmãos dela, da igreja dela, eu chamo um outro cristão junto comigo, como é que vira isso? Eu denuncio ela lá na igreja. Nesses tempos que nós temos vivido de muito cuidado para... A disciplina eclesiástica é um assunto que precisa ser retomado com urgência, né? É tratada como rispidez, é tratada como falta de amor, é tratada como legalismo. Mas quem está falando sobre disciplina eclesiástica é o amoroso Senhor Jesus Cristo, que por acaso é quem mais falou de inferno em toda a Bíblia. Ninguém falou mais de inferno que Jesus. Jesus, o amoroso, era um grande confrontador de pecados e alguém que falava muito em disciplina. Se a gente pensar não na denominação, mas pensar no nome de Jesus, que está acima de tudo isso, e pensar que aquele rapaz ou aquela pessoa que está no seu serviço com você carrega o nome de Jesus e vai para aquela outra igreja e adora Jesus lá, e está todo mundo no seu serviço olhando, ele está dizendo que é crente, ser crente deve ser isso aí, faz parte da nossa responsabilidade isso. E no livro em que ele trata sobre o divórcio, o J. Adams, ele faz um negócio que, se nós levássemos isso a sério mesmo, nosso problema sobre disciplina e comportamento seria melhor na nossa denominação e em outras. Ele diz que muitas vezes acontece assim: o irmão se divorcia aqui e sai, e ele encontra na esquina uma outra igreja onde o dízimo é 8% nos 6 primeiros meses, para ele poder ficar lá, onde ninguém vai pegar no pé dele. E aí você vai vendo que vai se resolvendo isso, não tratando do pecado, mas mudando e perambulando, e está cheio de igreja em cada esquina, pronta a receber o cara que saiu cheio de problema daqui. E normalmente o pastor está tão ávido por ter mais um, que ele não liga lá para o outro pastor e fala assim: saiu daqui por quê? Né? E ele não trata o pecado. E aí então o J. Adams fala assim: o certo era, descobrindo eu aqui que o irmão da minha igreja foi lá para outra igreja sem tratar o pecado aqui, eu devia ligar para o pastor da outra igreja lá e falar assim: ó, o senhor está recebendo um irmão aí, que está indo aí assim, ele deixou assuntos aqui pendentes, mal resolvidos. Se o senhor quer pastorear a alma dele de verdade, manda ele voltar aqui para resolver.
Só que quando a gente pensa num negócio desse, à luz do nosso pós-modernismo, fala, mas pastor chato, o cara já foi embora, larga ele, deixa ele quieto. A mesma coisa se aplicaria nesse sentido. Eu amo tanto a Jesus, ao seu nome e ao seu reino, que eu não quero que esse rapaz que está aqui, não importa que ele não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele está carregando o nome de Jesus. Por amor ao reino, por amor aos incrédulos do meu serviço, que vão olhar para ele e falar assim, mas olha só, como é que esse negócio de ser crente? Vale a pena.